Eu quero cumprimentar a Igreja de Santos com a gloriosa paz de Cristo. Vocês são muito fofos, viu? Muito lindos. Ô, Evandro, me empresta seu relógio. Eu não vou ficar, teria que ficar ligando o celular para ver a hora. Só para me ver. Senão eu vou ficar aqui até 2:30 da tarde. Aí, muito bom, hein? Depois a gente vai fazer uma rifa aqui. Bom dia, igreja, que bom estar com vocês mais um ano, mais um aniversário. Eu estava lembrando ali, chegando aqui, que exatamente um ano atrás, no aniversário 30, eu vim sozinho, rapidinho, e o Josué estava no hospital. Lembra que a gente orou? O que tinha acontecido? Se apareceu um cara, o que era um negócio assim, né? Isso, eu sei que resolveu ele continuar bonito aí. E vocês oraram naquele dia, e a gente estava com o coração apreensivo, e deu tudo certo. E eu me lembro também que naquele dia a gente pregou sobre a volta de Jesus, né, o amor de Deus, um ano atrás. E passou um ano voando, nem parece, né? E passaram 31 anos voando. E para quem está aqui desde o começo, o Evandro estava no primeiro culto, depois voltou um ano para ficar de vez, estava contando ali para mim. Parece que foi um conto ligeiro, como diz a palavra, né? E é legal porque quando a gente faz aniversário, a gente no presente reflete o passado e inaugura instantaneamente o futuro. E existe uma grande chance, olha que momento vocês estão. Talvez a gente vai viver na vida e não vai discernindo os tempos e as estações, como a Bíblia recomenda, mas quando a gente para e pensar que pode ser que nesses próximos anos, talvez os próximos 31, não sei, espero que menos, sejam os tempos em que Jesus vai arrebatar a sua igreja. E, portanto, isso faz de vocês a igreja da última hora. E que privilégio! Por esse momento, os profetas deram suas vidas, falaram, inquiriram de tão grande salvação como diz a Bíblia. O salmista fez poemas, os cantores adoraram, os juízes, os levitas, os reis, todos os povos que vieram antes de nós, que estão descritos a história deles, a biografia deles na palavra de Deus, almejaram por esse momento. E hoje essa geração que está aqui tem o privilégio de ser a protagonista dessa cena. E quem sabe você vai estar andando e de repente você desaparece e vai ser um alarde no planeta. Já pensou? Onde está aquele povo barulhento? Os assembleanos cantam essa canção que diz: onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi-se embora para Sião. Aleluia! Tremendo! Pode ser que a gente participe de tudo isso. E de uma forma ou outra a gente vai se encontrar com Jesus. Eu espero que você não seja viciado nessa existência a ponto de querer ficar nela para sempre, porque perdeu o Playboy. Não vai ter jeito. Então, se a gente não partir dessa para uma melhor, a gente vai ver Jesus voltar nas nuvens. Amém? Aí a pergunta que não quer calar: eu te vejo lá ou você fica aqui mesmo? Às vezes eu quero dizer nessa manhã que eu vou deixar a minha senha debaixo de uma gavetinha lá em casa. Você pode ficar com... Não tem muita coisa, mas pode ficar com tudo lá, viu? Escritura, documento do carro assinado. Pode usar à vontade, porque eu não vou mais precisar disso. Hoje, um ano depois, eu quero continuar falando e celebrando com vocês, e eu quero falar nessa manhã de algo que eu tenho certeza que não faltou nessa igreja nesses 31 anos. Aliás, conhecimento de causa. Não faltou mesmo. Alguns momentos com mais ou menos intensidades, alguns momentos com mais ou menos choro, lágrima, e eu tenho certeza que isso fez a diferença para a vitória, não para a derrota em muitas ocasiões, e tenho certeza também que isso vai continuar, foi e vai continuar sendo o combustível de vocês nos próximos 31 que a gente inaugura hoje. 31, 62, 94, eu não sei. E, para tanto, eu quero te convidar a você abrir a tua Bíblia no 1 Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses 5,17. Aleluia.
Paulo está falando aqui sobre diversos preceitos da fé cristã. Ele está aqui num conjunto de instruções sobre a forma como se deve viver a vida cristã. Ele está falando na igreja de Tessalônica. E entre outras coisas ele vai falar da prática da oração. Esse versículo é curtinho e ele diz assim, 1 Tessalonicenses 5,17, a gente poderia até fazer junto, né? 1 Tessalonicenses 5,17, 1, 2, 3, orai. Vamos de novo? 1 Tessalonicenses 5,17. Um dos versículos mais curtos, mais fáceis de decorar e menos praticado pelo povo de Deus, infelizmente. Nós vamos falar nessa manhã sobre oração. Quero lembrar aqui que Paulo ele não vai falar só de oração nesse texto, só para dar uma muito rápida contextualizada. Ele está aqui dando diversos preceitos para a igreja tessalônica, uma carta assim, realmente de um pastor doutrinando, instruindo a sua igreja. E ele vai falar sobre vários temas fundamentais, um conjunto de instruções como, por exemplo, ele vai falar da santidade, ele fala aqui do amor fraternal, ele fala aqui também da situação daqueles que já morreram em Cristo, a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor Jesus. Ele exorta a prática do amor fraternal, ele fala sobre vigilância, sobre manter a chama acesa. Uma das canções aqui falava das virgens prudentes, né? E nesse contexto ele destaca então a necessidade e a intensidade da prática da oração. Além da necessidade, ele fala da intensidade, porque se você não ora sem cessar, você ora pouco. Então, de cara, Paulo levanta a régua lá em Simão. Eu também queria associar esse assunto aqui ao foco dos próximos anos da vida da nossa igreja. Já é sabido de todo mundo que nós estamos dando ênfase no plantar, no regar e no crescer, com a clara consciência de que 2 verbos desse tripé é tarefa nossa, o plantar e o regar, e o crescer é prerrogativa única e exclusiva de Deus, não cabe a nós. A medida, o tamanho, a gente até estabelece alvos, metas, desejos, desafios, mas quem dá a palavra final no fim do dia é Deus quem vai determinar o tamanho, porque quem dá o crescimento é... Esse foco ele foi construído no presbitério ao longo do segundo semestre de 2022. A gente orou, discerniu, buscou, revelou, testificou. E nesse ano, prestes a completar 44 anos de denominação, 31 de santos, 44 da Igreja Cristã da Família como um todo, mais do que nunca, a nossa ênfase é essa, plantar, regar e crescer, você já sabe disso. Agora, inclusive, abri um parênteses aqui para dizer que nos próximos anos a gente vai trabalhar duro e bater bastante nessas teclas, não só de palavras, mas com ação, estratégia, alocação de recursos, orçamentos que traduzam que banquem um calendário que traduzam essa expressão da vida da igreja. Não faz sentido a gente ter essa ênfase e falar de avivamento. Não tem nada errado falar de avivamento. Mas o que Deus está pedindo para nós nesse tempo é uma coisa, e uma coisa a gente vai entregar para Ele. Hoje eu quero destacar aqui no plantar e no regar, já que o crescer é de Deus, eu quero destacar, então são 2 ênfases que cabem a nós, o plantar e o regar. E dentro da ênfase regar, eu quero destacar esse aspecto da oração. Até porque eu quero relembrar você nessa manhã, e se você já se ligou na visão, isso é muito mais do que, e não é simplesmente esvaziando a importância, nem sei se essa é a melhor palavra, mas não diz respeito somente a plantar igrejas, a expandir geograficamente. Tem gente que ainda acha que é só disso que a gente vai falar. Se você entender no teu coração, o plantar, regar e crescer, essa direção de Deus para a nossa vida, diz respeito a todos os campos da sua vida. Então, meu irmão e minha irmã, pega a visão. É tempo da gente aplicar isso, essa palavra de Deus para nós, e os céus estão abertos nessa direção para a gente. Não é tempo de fazer jardinagem, de aparar, de preparar a terra, é tempo de plantar, regar,
com muita veemência, intensidade, nos relacionamentos, nos casamentos, nas profissões, nas carreiras, nos negócios, no business, nos estudos, na formação, nos desafios, nas viagens, nos sonhos, nas construções, nas agendas, em tudo que diz respeito a gente, direto ou indiretamente, é tempo de plantar e regar. E a medida do crescimento é Deus quem vai dar. Então, se você compreender que a maior parte dos processos em várias áreas da nossa vida são como plantações, nós obtemos, nós colhemos em tudo aquilo que a gente planta, amém? Seja no ministério, nas finanças, enfim, nas carreiras. Todas as áreas da nossa vida, a dinâmica delas funciona como uma plantação. É impossível uma carreira promissora de sucesso vindo de um cara preguiçoso, que não se esforça, não trabalha, fica até as tantas na cama. Aliás, a Bíblia diz que aquele que fica olhando o vento, o famoso de cara para cima, empobrecerá. O que ama o sono empobrecerá. É impossível você prosperar no teu matrimônio se você não plantar amor, carinho, romance, cumplicidade, respeito, se empenhar em fazer o teu cônjuge feliz. Agora, é bem possível que você ganhe e colha um divórcio se você plantar traição, desrespeito, indiferença, frieza, apatia, etc, etc. Todas as áreas da nossa vida são processos de plantação. E para que um processo de plantação tenha êxito, tenha sucesso, invariavelmente ele vai precisar contar com uma boa irrigação. E eu quero te dizer nessa manhã, eu quero te afirmar, aliás, que não há melhor regagem para nenhuma semente do que a oração. Ah, que trembão, diriam na terra da minha prima aqui. É a oração para regar qualquer semente. Independente do solo. Aliás, a oração tem o poder de mudar um solo árido, fazê-lo numa terra fértil. A oração promove milagres. Nós precisamos regar, orar por todos os processos e plantações da nossa jornada. E eu não tenho dúvida que nesses 31 anos, vocês oraram muito. Porque sem oração, não teriam chegado aqui. Ou teriam chegado meia boca. E sem oração, também não vão passar daqui. Mas eu tenho certeza que nós vamos, sobretudo depois dessa manhã, aumentar ainda mais a dose da oração. Amém? Então, nessa manhã, se eu fosse dar um nome nessa palavra, eu chamaria ela de regar com oração. Vamos ver aqui, para a gente refletir um pouquinho sobre oração. Vamos lembrar aqui algumas frases famosas sobre esse assunto. Perguntaram para o famoso pastor, escritor, conferencista americano, o Tozer. Os estudantes aí de teologia conhecem ele, A.W. Tozer. Perguntaram para ele o que era mais importante, leitura da Bíblia ou a oração? Sabe qual foi a resposta dele? Pergunte para um pássaro qual é a asa mais importante para ele voar, a direita ou a esquerda? Vamos lá. O Lutero, o pai da Reforma, ele disse que era preciso orar como se todo o trabalho fosse inútil e trabalhar como se todo o orar fosse vão. Esses caras foram fundo, hein? O professor I.A. Judice, da Universidade de Sydney, e aqui eu copiei da lição 3 do GF, o hábito da oração. Ele disse que a oração é a mais alta atividade da qual o espírito humano é capaz de fazer. Eu me lembro de uma época que eu tive que fazer aquele mapa, holter, que você bota o aparelhinho e fica lá medindo, e dizendo tudo que você vai fazendo, e o negocinho lá disparava em alguns momentos lá. E o médico perguntou assim para mim um dia que eu fui entregar o relatório, o aparelho. O que você estava fazendo nessa hora? Orando. Nossa, seu coração ficou bom. Tem um ministério famoso ligado ao MPC, a Mocidade para Cristo, do Marcelo Galberto. Um ramo deles é o Ministério Desperta Débora. Vocês conhecem bem. E o slogan desse ministério é: Mães de joelhos. As Déboras aí, ó. Rainha, Sua Majestade Rainha Elizabeth, a falecida.
Que triste, né? Parecia que a gente era tão íntimo dela. Eu nasci, ela já existia. Sempre ouvi falar dela. Quando ela foi, eu senti como se fosse um parente que eu tivesse perdido. E essa mulher era tremenda e ela disse assim uma vez: eu tenho mais medo de um crente de joelhos do que de todo o exército britânico. Se essa mulher falava isso e a gente não ora, tem alguma coisa muito errada. Mas vamos lá. Finalmente, uma das minhas fontes de inspiração, desde pequenininho, um dos primeiros livros que eu li na vida, O Segredo Espiritual da Vida de Hudson Taylor. Desde muito cedo eu comia biografias de homens de Deus. David Livingstone, os grandes missionários da história de missões modernas. E Hudson Taylor, aquele médico missionário inglês que fundou a missão para o interior da China, que viveu pouco, ele viveu de 1832 a 1905, e ele diz, e o slogan, o ritmo, o pitch, o estímulo da vida dele era o hábito simples e constante de buscar o suprimento de todas as suas necessidades, fossem elas temporais ou espirituais, na inesgotável fonte de riquezas, que é Cristo Jesus, através da oração. Isso me remete àquele cântico que o Gerson fez, baseado acho que no Salmo 87:7, que dizia: todas as minhas fontes estão em ti. E a gente acessa essa fonte através da oração. Amém? Já posso ir embora? Já deu para entender que oração é altíssimo nível. E não teria coisa mais importante para a gente falar do que ela num aniversário de uma igreja que se preze. E Santos se preza. Vamos fazer algumas considerações sobre oração. E agora eu vou cometer aqui um sacrilégio exegético. O povo que gosta de hermenêutica, de estudar, eu fiz tanta teologia, isso só me trouxe mais dúvida do que, não estou condenando ela, faça, leia, estude, mais do que certezas. Mas eu vou cometer aqui um crime tirando um texto do contexto, mas vocês vão entender por quê. Jesus estava falando sobre o casamento e divórcio. Só quero fazer aqui um parafraseado desse texto. No Mateus 19:5, ele disse aquele famoso: e portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e ele vai se unir à sua mulher, e serão os dois em uma só carne. Aí ele termina no versículo 6, assim não são mais dois, mas uma só carne. O Mateuzinho vai escutar isso daqui uns dias aí, ele falou que em junho ele casa, né? Aí ele termina assim: portanto o que Deus uniu, não separem o homem. E aqui vem o crime que eu vou cometer hoje nessa manhã, porque o texto não está falando de oração, está falando de casamento, mas eu estou pegando aqui o gancho nessa fala de Jesus: o que Deus uniu, não separe o homem, para dizer para vocês que existe um conjunto de coisas na vida que Deus também uniu e a gente vive separando. Quer ver? Sabedoria e prudência não deveriam andar separadas. Temor e tremor não deveriam andar separadas. E a gente separa. Deus uniu isso. O homem não deveria separar. Poder e humildade não deveriam andar separadas. Só poder, arrogância, empáfia, soberba. E a soberba precede a ruína. A altivez de espírito precede a queda. E humildade também demais, sem o mínimo de dignidade, vira ó céus, ó dia, vira murmúrio. São os extremos. Fé e obras não deveriam ser separadas. E a gente vive separando. Ou a gente vira quase um povo espírita que quer a salvação pelas obras, ou a gente vira um povo místico que só quer fé, fé, fé. E aí eu me lembro quando eu era gerente de banco, há muitos anos atrás, e aí na segunda-feira era o festival dos crentes me encontrar, quando eu abri a agência, na hora da compensação, naquela época a gente fazia manual, para falar: ô, seu Roberto, quebra o galho aí, eu dei um cheque pela fé no final de semana. Então você deu cheque pela fé, então pela fé cubra ele. E eu fui chamado de Satanás, crente falso, eu me divertia muito. Outra coisa que não deveria ser separada, e a gente separa constantemente, são verdades e graça. O pastor Ulisses dizia que as verdades ditas sem graça viram desgraça. Pode falar coisas duras, e esse é um dos meus maiores
aprendizados. Eu tento mudar e aperfeiçoar isso todo dia na minha vida. Porque por muito tempo eu achava que eu falo mesmo a verdade, eu sou transparente. E isso eu descobri que é meninice, é impulsividade. Porque a Bíblia diz que o tolo se apressa em fazer saber o que tem na sua mente. Mas até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Então a verdade precisa ser dita com graça, com tempero. A Bíblia diz que como uma maçã de ouro, servida em salvas de prata, assim é a palavra dita em seu tempo. E a gente não pode separar a verdade de graça. Serviço e amor também não adianta ser o melhor diácono só para falar de serviço. Mas se fizer isso por obrigação, cumprimento de tabela, sem amor, obra morta. E finalmente, Deus uniu e a gente vive separando vida cristã e oração. E eu não existe, não entendo, não há como existir intimidade com Deus sem uma vida de oração consistente. Jesus lá na cruz, a gente sabe, ele, através do seu sacrifício, concedeu acesso direto ao Pai. Antes, só o sacerdote, de ano em ano, o sumo sacerdote, com a cordinha, depois de todo um preparo, entrava no átrio, no Santo dos Santos, no santo lugar. Se parasse de mexer o sininho é porque tinha pifado lá dentro, puxava com a cordinha, só ele ia diante de Deus. Jesus fez maior rolê para eu e você simplesmente aí agora, de em pensamento, entrar na presença dele, e a gente não valoriza isso. O véu foi rasgado. A gente tem um livre acesso, e sabe como a gente acessa esse lugar? Através da oração. Se a gente considerar, e agora eu quero trazer uma minhoca para a sua cabeça. Porque se você considerar que entre os atributos de Deus, os mais conhecidos que a gente canta em verso e prosa são a onisciência, a onipresença e a onipotência, lembra? E para destacar aqui o onisciência, pensa nisso aqui comigo. Se Deus sabe de tudo, se todos os teus dias já foram escritos, quando você ainda era uma natureza informe no ventre da tua mãe, como afirma o salmista, se Ele sabe de tudo, então para que você ora? Já parou para pensar? Que não tem nenhuma oração que você fez ou vai fazer no momento de mais intensidade, poder, potência, alegria, angústia, tristeza, felicidade, exaltação. Não há uma oração sequer que Deus já não conheça antes da palavra chegar aos lábios. E nós cantávamos isso também. Ainda a palavra não me chegou à boca. Tu sondas e conheces o meu coração. Então, pera lá. Se Deus já sabe, antes mesmo de eu expressar, então, para que criou esse negócio de oração? Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que assim como o dízimo, porque Deus é dono do ouro e da prata, de todo ouro e toda a prata, do Senhor é a terra e tudo que nela há, o dinheiro dos bancos, os cofres, as contas, as senhas, as criptomoedas, o dinheiro da tua conta, os investimentos, os fundos soberanos, as grandes nações, como aqueles do Oriente Médio, o petróleo, o combustível fóssil, as fontes renováveis de energia, toda a riqueza é de Deus. Então, para que Ele precisa dos seus 10%? Com a oração é a mesma coisa. Alô, acorda, isso é mais para você do que para Deus. Ele criou um negócio que através de você ir a Ele na oração, você é abençoado, porque não tem ninguém que chegando diante de Deus se continue o mesmo. A cada chegada, a cada entrada no santo lugar, através da oração, Deus muda um aspecto da tua natureza, do teu caráter, do teu temperamento, da tua compreensão, da tua visão de mundo, das tuas mazelas, das tuas misérias, e você vai sendo restaurado à imagem e semelhança de Deus, que foi completamente perdida lá no Éden. Então a oração é extraordinária. É um canal, um meio de relacionamento, de irmos até Ele. Logo, a oração é muito mais que uma fala, uma conversa, uma reza, que para muitos é como se fosse um monólogo vazio, frio e repetitivo. A oração é uma atividade, um ato de relacionamento com o eterno. Oração é um caminho ascendente, crescente, que vai aprofundando a nossa relação com a Trindade Divina e que leva a gente da vida rasa, de gente neófita, para crentes, homens ou mulheres maduros, espiritualmente falando. Através da oração, vamos lembrar o que a gente faz. A gente expressa gratidão, a gente pratica a adoração,
a gente confessa os nossos pecados. É bem verdade que tem gente que 98% da oração é só nesse campo aqui, ó. A gente manifesta as nossas necessidades, a gente clama e suplica, a gente se rende e intercede, e a gente, para os mais avançados nos negócios da oração, guerreia. E como é legal ver Deus desarmando as bombas. Ele indo à nossa frente. Lembra aquele louvor bem penteca que fala, Deus vai à frente, como é que é? Ele abre as portas. De noite e de dia. Tanto louvor. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor por esse caminho. Irmãos, pessoas que oram constantemente, 1 Pedro 5,7 diz assim, vamos pensar aqui como é a vida de quem tem a prática consolidada da oração. Eu conheci algumas pessoas na minha vida que eram assim, que são assim. A minha afinada mãe, a avó dessa moça, no nosso meio, a Sucena, tantos outros aqui, e me perdoem por cometer injustiça de não citar todos, tantos. Gente que tem a vida consolidada em oração, segundo a luz de 1 Pedro 5,7, são menos ansiosas, porque desfrutam do cuidado de Deus, porque essa palavra de 1 Pedro diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado. Pessoas que oram constantemente não ficarão desamparadas. O salmista no 102,17 diz assim, Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Pessoas que oram constantemente vivem com menos inquietações, porque a luz de Filipenses 4,6 diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Então quem faz saber a Deus as suas inquietações, vive de uma maneira quieta. E quanta quietude falta nesse mundo, não? Pessoas que oram constantemente realizam grandes feitos. Porque lá em Tiago 5,16 diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. E aí ele termina assim, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Finalmente, pensando na história de Jó, e você se lembra de Jó, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e ele era reto, íntegro e desviava-se do mal. Ele era o maior dos do Oriente. E se você pensar que Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia, provavelmente por Moisés. Lembrando que a Bíblia não está escrita aqui numa ordem cronológica. Tem até uma versão dela hoje, Bíblia em ordem cronológica. Mas ela está aqui numa ordem pedagógica. E, portanto, o livro mais antigo da Bíblia não é Gênesis, é Jó. E Moisés o escreveu. E nessa época, então, no Oriente, o que seria o Ocidente, os confins da terra? Quase nada. Então, Jó era o maior do mundo. E aí o diabo foi diante de Jó e falou, sabe por que ele é assim? Porque ele é bem sucedido, ele é rico, ele é próspero, ele tem uma família de arrebentar. Aí Deus conhecia profundamente o coração de Jó e falou assim, olha, toca em tudo, menos na vida dele. E o diabo, que vai todos os dias diante de Deus falar de você, viu? Então, meu irmão, minha irmã, não precisa ser fofoqueiro, o diabo já fica falando de você. Aí está concorrendo com o próprio capeta. Mas aí ele foi lá, alô, e aí o que aconteceu? Ele foi diante de Deus e Deus falou, então fazendo, toca no coração desse cara que você vai ver. Aí Jó perdeu tudo e não murmurou. Então, se a riqueza de Jó incomodava o diabo, a pobreza dele incomodou mais ainda. E aí ele declara aquela frase que para mim é extraordinária. Ele falou, nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei. O Senhor Deus, o Senhor tirou. O Senhor deu, o Senhor tirou. Jó, ele tinha a noção de que era rico. Quando ele nasceu, nem nome ele tinha. E ainda que o nome dele fosse curtíssimo, se ele morresse agora, ele morria com o nome. Então Deus não devia mais nada para ele.
E aí não é isso que eu quero falar ainda, mas só relembrando a história de Jó, o Calvário, a luta de Jó muda lá em Jó 42:10, quando ele começa a orar pelos seus amigos, e aí a Bíblia diz que mudou Deus a sorte de Jó, enquanto este orava pelos seus, e a Bíblia diz que Deus deu o dobro. Então se ele já era o cara Mega Blaster, Super Diamond, sei lá o quê, imagina depois, acho que criaram o Infinity Black lá, cartão sem limite, virou o Jó, meu! Portanto, pessoas que oram constantemente têm a sua sorte mudada. A oração, meu irmão e minha irmã, é uma bomba atômica no mundo espiritual. É o botão que aciona uma porção de bênçãos, portas, caminhos, saídas, escapes. E sabe aonde está esse botão? Nas suas mãos. Muito provavelmente nos seus joelhos. Vamos pensar no exemplo de Jesus? Agora eu vou me redimir aqui hermenêutica e exegeticamente, porque diz que toda pregação, por melhor que ela seja tecnicamente, mas ela tem que ser cristocêntrica. Então eu vou voltar a Cristo. Vamos pensar no exemplo de Jesus? Só para balizar aí o gabarito da nossa vida de oração. Eu não vou conseguir ler todos os textos, o relógio do Evandro corre mais rápido do que os dos outros. Mas diz assim, Marcos 1,35 falou que Jesus levantou-se muito cedo e, fazendo ainda escuro, ele saiu para um lugar deserto e ali orava. Então, olha o exemplo de Jesus. Ele acordava na alta madrugada e procurava um lugar solitário para orar. E a gente quer orar no trânsito, acha que aquela oração meia boca que a gente faz na hora de comer é suficiente. E naquela de dormir, que você nem consegue dar o amém, porque deitou ali e já pá. Jesus acordava de madrugada. Lucas 6,12 diz que aconteceu naqueles dias que Jesus saiu ao monte para orar e passou a noite em oração. E quando já era dia, ele chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles. Deixa eu perguntar para você, no ministério de Jesus, a escolha dos 12 foi uma grande decisão? Acho que uma das mais importantes, né? Afinal de contas, esses caras trouxeram o evangelho depois de Jesus até nós. E deu certo a missão deles? Foram bem escolhidos? Sabe o que Jesus fez antes dessa grande decisão? Aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração. Ou seja, antes das grandes decisões, Jesus investia muito tempo em oração. Quanto tempo você gasta antes de comprar, vender, sair do emprego, entrar no outro, tomar uma decisão? Marcos 6,46 diz que depois que ele multiplicou os pães e tendo-os despedido, foi ao monte orar. Jesus não ficou ali para tirar foto, fazer selfie. Ele tinha multiplicado 5 pães e 2 peixes. Ele alimentou uma multidão. Que milagre extraordinário, eu nunca vi isso. E depois de grandes eventos como a multiplicação, ele ia isoladamente orar. Eu fico pensando que se fosse hoje um homem, um ser comum, depois de um gol de placa desse, o que ele ia fazer? Colher os louros da fama, né? Jesus, no Lucas 9,28, ele procura orar com os seus discípulos mais íntimos. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Aquele é o momento da transfiguração. Ou seja, Jesus orava com seus discípulos mais íntimos. Lucas 11,1, que é ensinada aquela famosa oração que a gente chama do Pai Nosso, mas que não é esse o nome da oração, mas foi a oração que Jesus ensinou, diz que a vida dele de oração, os discípulos orando aquilo, olhando aquilo, falaram, Jesus, nos ensine a orar. Portanto, a vida de Jesus inspirava os caras a quererem orar igual ele. Eu fico pensando se a nossa vida de oração inspira alguém, ao menos os nossos filhos. No Lucas 22,39 diz, e saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e pontos de joelho orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue. Jesus estava aqui, agonizando em luta contra os principados e potestades. Ele não queria arregar, sair do propósito eterno, desistir da cruz.
Mas ele está dizendo, olha Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, o cálice é que todo o pecado da humanidade viria sobre ele, e aquilo ia separar ele e Deus, o Pai. Então para Jesus era inadmissível se separar do Pai. Então aquilo produzia agonia, e ele suava sangue contra os principados e potestades. Olha o exemplo de Jesus, alta madrugada, antes de grandes decisões, depois de grandes eventos, orando com os mais íntimos, a vida dele inspirando os discípulos, agonizando diante dos principados e potestades. O fato é que mesmo sendo Deus, sempre que precisava, Jesus orava. E o ponto aqui é que precisava sempre. Puxa, se a vida de Jesus, sendo Deus, era tão consistente assim de oração, a nossa deveria ser, no mínimo, igual. E a gente recorre a tanta coisa, ao Amil, ao Porto Saúde, ao melhor especialista, ao Mastercard. Aliás, diz que para todas as coisas existe o Mastercard, né? Ao gerente do banco, ao consultor da XP, ao guru, ao coaching, ao livro daquele cara famoso, ao mestrado, ao doutorado, ao pós-doc, ao meu patrimônio, à melhor prática de gestão. E quanto a gente investe em oração? Quando a gente pensa em outra oração épica mencionada na Bíblia, me vem à memória aquela oração dedicatória de Salomão, quando ele conclui a construção do templo para Deus. Lembra disso? Tinha requintes de excelência no templo que Salomão construiu, tinha lá cedros e ciprestes do Líbano, tinha lá ouro trazido lá de Ofir. Daí, inclusive, vem aquela música, A Rainha Adornada com Ouro de Ofir. Ofir era uma cidade que produzia um ouro de altíssimo quilate e pureza. Tinha pedras finas, pedras preciosas, feitas por profissionais como Irão e o Tiro, que eram especialistas no cobre. Imagina o templo como ele era bonito, cumprindo a promessa que Deus tinha feito para o pai dele, Davi. E quando ele vai fazer a oração dedicatória, aquela oração que a Bíblia diz que depois que ele terminou de fazer, a glória de Deus entrou naquele lugar e nenhum homem poderia ficar de pé. Mas quando ele vai fazendo essa oração, está narrada lá em 1 Reis 8:22, não dá para a gente ler, é um capítulo inteiro. Ele vai dizendo que cada vez que alguém fizesse tais e tais coisas, mas que se dedicasse à oração, Deus atendesse. E aí ele vai citando quais eram essas situações. Então ele fala no 31, quando alguém pecar contra o seu próximo, e se puserem sobre ele juramentos de maldição, fazendo-o jurar, e vier juramentos de maldição diante do teu altar nessa casa, então ouve tu nos céus, age, julga e livra o teu filho. E aí ele vai fazendo vários trocadilhos assim. E aí no 33, quando o teu povo for ferido pelo inimigo, se orar vai ter cura. Quando os céus se fecharem e não houver chuva por terem pecado contra ti. No 35 ele fala isso. Aí o cara ora e a chuva volta a acontecer. No 37 ele diz assim, quando houver fome na terra, quando houver peste, pandemia, dengue, zika, chikungunya, quando houver queima de searas, ferrugens, gafanhotos ou pulgão, quando o seu inimigo te cercar nas tuas portas e houver alguma praga de violência, de mortandade na cidade de Santos, e o povo jejuando e orando, então Deus vai cessar a praga. E aí ele vai continuando, e ele vai dando vários exemplos, ele fala do estrangeiro, isso era bom para o da terra, etc. E no 44, quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho que os enviares, e se eles orarem ao Senhor para o lado dessa cidade, então o Senhor vai dar uma grande vitória. E aí no 46, e aí ele continua, quando pecarem contra ti, e ele abre um parênteses magnífico que inclui eu e você nesse texto, porque ele diz assim, porque não há homem que não peque, mas quando orar, confessar, se arrepender, então vai vir a cura, o perdão, o recomeço, a nova chance, a reconciliação. Quantos benefícios a gente acessa através da oração, e a gente ainda está pondo a nossa confiança no próximo presidente da República, brigando e matando por ele, dividindo famílias. Sabe, igreja, eu não estou aqui tentando argumentar com toda a perspicácia possível, buscando te convencer que a disciplina espiritual da oração é algo bom, é o último produto, compra. Eu sei que eu tenho habilidade de venda, que eu sou um bom falador.
Longe de mim, esse é o meu maior drama quando eu estou falando, para que as minhas palavras não sejam persuasivas de sabedoria humana, mas que elas, quem dera, fosse como Paulo pediu, demonstração de poder para o teu coração. O que eu estou querendo dizer, meu irmão, é que a oração é o oxigênio da nossa vida espiritual, e sem ela a gente não pode viver. Caminhando para o fim, porque o relógio do Evandro não para. Inimigos da prática de oração, da oração. Aliás, dizer alguns resultados da falta de oração, dá quase uma outra pregação. Pessoas que não oram são apáticas, letárgicas, inconstantes, tímidos, frios. Normalmente há uma boa dose de meninice na vida de quem não ora. Carnalidade, ceticismo, é incrédulo, impulsividade e pecados meus. Porque a oração é um antídoto para tudo isso. A oração é tipo ora pro nobis, sabe? Inimigos da prática da oração: distração, cansaço, ansiedade, incredulidade, imaturidade, esfriamento. Tudo isso, quando te acomete, vai te fazendo orar menos. E tudo que o diabo quer é que você ore pouco. Sensação de não ser ouvido, não ser ouvida. Sabe quando você está orando há um tempão por uma coisa, mas Deus, porque sabe de todas as coisas e faz tudo perfeito ao seu tempo, o tempo dele não o nosso. Não é micro-ondas que você bota lá, air fryer. Em casa agora é air fryer, né? Oster. Compramos porque a gente precisava fazer uma viagem e os bebês, se ficassem com o fogão para manipular, iam pôr fogo na casa. Então a mãe fez eu pagar aquele troço lá, com a promessa de que a comida era boa. Não sei qual, até agora. Você pode... Ah, é mais saudável, mas é ruim. O óleo de soja que é bom. Não é isso aí, oração. Você ora e pum, acontece. Deus faz perfeito ao seu tempo. E o tempo dele não é o nosso. E aí causa aquela sensação de não ser ouvido, aí a gente também não oro mais. Com coisa que Deus vai se incomodar com isso. Falta de fé, imediatismo, excesso de autoconfiança. Tem gente que se acha tanto. Não vou perder tempo com oração, não. Eu já sei o que tem que fazer. Falta de conhecimento, falta de intimidade com Deus, cuidados dessa vida, excesso de tarefas. As nossas agendas estão cada vez mais complicadas, eu não sei a tua, mas todos os dias faltam horas no meu dia, e eu fico pensando, esse dia bem que poderia ter 32 horas pelo menos, mas no 24 para. Isso me faz lembrar de um amigo meu, antigo da vila, que não já está mais na igreja, e uma vez ele me deu um livro. Eu não li o livro, tenho que confessar, do Bill Hybels. Você talvez tenha lido, mas o nome desse livro era Ocupado Demais para Deixar de Orar. Lembra? Diminuindo o ritmo para estar com Deus. Eu aprendi na prática, mas eu deveria ter lido esse livro. Ainda tem para vender. Eu quero concluir perguntando, Igreja de Santos, como anda a nossa vida de oração? E agora, toda a brincadeira cessa e a reflexão, porque eu quero aplicar isso na tua vida. Como anda a sua vida de oração? Nós podemos nos considerar uma comunidade que tem como uma de suas marcas um povo que é íntimo de Deus e que cultiva uma vida constante, profunda, robusta de oração? Os nossos cultos de oração têm essa mesma frequência aqui do que os cultos de domingo? Na minha igreja não tem. A gente gasta mais tempo aonde? TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Netflix, Amazon Prime, X, o Twitter é X, né, agora? Ou em oração? Aí a colheita você já sabe.
as nossas taças de oração andam meio cheias ou meio vazias? Eu também deixei para o final para falar e já sair correndo, que nos próximos 31 anos a coisa vai piorar. Se realmente nós somos os trabalhadores da última hora, se os sinais da vinda de Cristo que se mostram cada vez mais estão se confirmando, há grandes estudiosos do assunto que acham que falta um ou outro, outros dizem que todos já se cumpriram. Então agora está ali, já deve estar quando tem aqueles acréscimos, sabe? Jesus está aí. E se isso é um fato, a Bíblia aponta para que esses tempos não seriam fáceis. Aliás, é só abrir a internet, pegar o próximo noticiário, que vai testificar com isso que eu estou te falando aqui. E como a gente vai se preparar para esses tempos? Eu quero te convidar para ficar de pé. Porque enquanto os irmãos do louvor vão se posicionando aqui, eu preciso ponderar uma coisa aqui nesse momento. Primeiro dizer que se você é alguém que está começando agora na vida cristã, é um novo convertido, está tendo as suas primeiras experiências com o Evangelho agora, fique calmo. Essa palavra quase que não se aplica à sua vida. Eu não quero trazer peso sobre você. Porque a oração, as coisas do Espírito Santo, é uma escalada, é uma caminhada. Eu quase poderia comparar a nossa vida escolar. Todos nós gostávamos muito da época da pré-escola, lembra? Hoje tem outro nome, né? Hoje são os anos infantil, como que é? 1, 2, maternal, não sei o quê. Tinha carrossel na minha escola, tinha piscina, tinha doce todo dia. Era mó barato ir na escola. Aí vai crescendo, ensino médio, fundamental, ensino superior, economia. Ai, que matéria chata. Não aquela que a gente lê no jornal, mas é o estudo da teoria. Química, para que existe isso? Física! Mas cada vez que você vai passando, significa que você ganhou uma nova patente, uma graduação, um diploma, um título. Teu currículo, teu LinkedIn melhorou muito. A vida de oração é assim. Às vezes a gente quer ficar na pré-escola, só no reteté. Ai, tô todo arrepiado, ó. Lembra do povo que fala assim? Só falando em línguas. Não tem nenhum problema, mas isso é pré-escola. Através da oração, você vai mover em novos níveis de intimidade e intensidade diante de Deus. Até que você vai chegar lá no pós-doc, com aquelas velhinhas de coque da Assembleia, conhece bem, que elas falam com Deus face a face. E eu lembro de um homem chamado Bruno Skolimowski, pai da esposa de um grande líder das Assembleias de Deus. Eu estou referenciando eles porque esse é um povo que ora, né? E ele andava, não me pergunte, eu não vou te explicar, só vou te falar o exemplo dele. Ele dizia que sentia o perfume das flores do jardim de Deus. E ele falou, olha, eu sei quando eu vou partir. Ele descreveu, porque Deus tinha falado para ele. E aconteceu. Que intimidade. Quando eu ouço esses exemplos, eu percebo o quanto eu estou longe disso, quanto eu oro pouco. É por isso que às vezes a vida é tão dura, porque a vida é dura para quem é mole na oração. Aliás, um estudo de uma universidade conceituada norte-americana diz que um dos melhores remédios para os assuntos das emoções, da ansiedade, do pensamento acelerado, do pânico, é a prática da oração. A gente pode sim decretar a falência dos terapeutas, se a gente orar mais. Então, eu quero, primeira ponderação, dizer para os novos que essa palavra não é para você ainda. A segunda ponderação que eu quero fazer é que eu tenho certeza que todo o teor de exortação dessa fala, dessa mensagem, para aqueles que estão com a vida de oração mais ou menos, não se aplica a muita gente nessa casa. Porque possuem uma vida de oração consistente. É gente que ora para valer. Já experimentou grandes vitórias em oração. Agora esses dois são os extremos, os novinhos e os seniors.
Mas é fato, e finalizando, que eu receio que muitos de nós aqui se encontram no meio do caminho, são os medianos, os mornos. Talvez até reconheçam que efetivamente têm negligenciado a prática da oração, mas basicamente esse povo ora antes de refeições, de deitar, nos apertos da vida, nos cultos e olha lá. Ou tão somente quando possuem necessidades, e o resultado desse jeito de ser certamente está refletido nas colheitas que a gente tem tido. Mas é verdade também que nós podemos começar a mudar isso hoje, agora. E porque os próximos 31 anos vão requerer muita oração. Eu vim aqui parabenizar a Igreja de Santos, abençoar a vida dela e lançar aqui uma semente que precisa ser regada por vocês, para que vocês se tornem, quem sabe, a igreja que mais ora no conjunto das igrejas cristãs da família. Quem sabe vocês vão ser aqueles que, quando tiver qualquer aperto, liga para Santos, que o povo resolve. Faz um teste, experimenta por um mês, se não der, devolve. Fala com quem vendeu o produto. Se a tua vida, a tua ansiedade, a tua angústia, a tua tristeza, a luta que te trouxe aqui hoje não vai sumir. Tirou com a mão, pastor. Já escutou essa frase? Ah, meus irmãos, a gente precisa orar mais. E nessa manhã, nós não podemos ir embora daqui sem fazer um compromisso com Deus. Um voto, um pacto, alguma coisa que remeta a gente a um novo nível de intimidade e intensidade diante do Pai. Queria convidar você a fechar os teus olhos, a orar, a falar com Deus. O apelo dessa mensagem não pode ser outro senão oração. Enquanto a canção vai sendo ministrada, fale para Deus aí: Senhor, olha, minha vida de oração tá meia boca, ou tá boa para chuchu, mas sempre pode melhorar, não é? Ou ela pode começar, ela pode aumentar hoje. Descendo para cá, continue de olhos fechados. Passaram tantas viaturas desses batalhões especiais da polícia vindo para cá agitados. Eles ficam indo e vindo, né? Talvez aquilo até seja um marketing para dizer que a polícia está aí presente. Mas olha, não é normal 47 mortos numa operação num verão. Será que se a gente fosse um povo, e agora eu abro o leque aqui, se a Igreja Evangélica de Santos fosse mais efetiva nos assuntos da oração, tantas vidas teriam sido ceifadas assim, ainda que eles estavam nas trevas, longe de Deus. Quantas mães chorando. Vai nos presídios, você vai encontrar um monte de filho de crente. Quantas famílias esfaceladas, destruídas. Será que se a gente fosse uma igreja no Brasil que ora mais, o nosso país estaria nesse caos que está? As nossas empresas, a nossa economia, a nossa política, o nosso governo, porque a Bíblia diz que tal povo assim será seu governante. E a Igreja Cristã da Família? Será que ela não poderia ser muito melhor, maior, ter um alcance, uma relevância, uma influência mais poderosa se ela orasse mais? Vamos orar enquanto cantamos. Enquanto a canção vai fluindo, fala com Deus aí sobre a sua vida de oração e aquilo que você vai fazer para sustentar os próximos anos da vida dessa igreja que começa hoje. Aleluia. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia. Contigo, de noite ou de dia, Ele acordou, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor.
oração. Então eu quero te pedir para você estender as tuas mãos aí para quem está do teu lado. Vamos fazer uma grande corrente aqui. Dá a mão para alguém. Sandra, você não quer orar pela igreja? A Sandra é uma mulher de oração, ela é uma mãe espiritual para vocês. E Deus certamente moveu algo acerca dessa palavra para a tua vida, igreja. E depois nós vamos cantar, hein? Aleluia. Eu queria só falar uma coisa enquanto o pastor Beto pregava. De uns dias para cá, o Espírito Santo tem me chamado 5 e pouco da manhã. E é tão interessante que assim, eu acordo com o olho estalado. Eu pego o relógio para ver 5h26, 5h36. Mas não passa disso, é entre 5h26 e 5h36. E eu tenho levantado, e eu tenho orado, e eu tenho clamado. E eu tenho visto Deus fazer coisas incríveis no meu negócio, na nossa família e aqui na igreja. Situações que ninguém sabe e que nós temos que colocar diante do Senhor. E a gente vê Deus resolvendo, sem a gente falar nada, o Espírito Santo resolvendo. Então que o Senhor se mova. E Ele está se movendo nesse lugar. Que o Espírito Santo te chame de madrugada e que você não fale não para Ele. E que Ele te leve além, que Ele te leve para jejuar, sabe? Porque daí você vai se conectar mais ainda com o Pai. Em nome de Jesus. Senhor, está aqui o teu povo, Pai. E nós clamamos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor tire de nós toda a inércia, Senhor. Toda preguiça, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nós não venhamos colocar coisas na Tua frente, Senhor. Mas que nós possamos, ó Deus, Te amar de verdade. Deus, eu tenho cantado para o Senhor que sejas meu universo. Que o Senhor seja o meu universo, que o Senhor seja o meu primeiro pensamento de manhã, que o Senhor seja a minha primeira motivação de acordar, de caminhar, Senhor, e de viver, e que nós possamos estar conectados contigo. E Senhor, como o pastor disse aqui, Jesus, que a igreja de Santos seja relevante, Pai, que nós possamos ser relevantes onde nós estivermos, Senhor, no nosso trabalho, Pai, que vidas se convertam através da nossa vida, Senhor, que nós possamos, Jesus, ser aqueles, ó Pai, como o Senhor, que as pessoas vão olhar e vão falar: me ensina a orar, me ensina a caminhar, me ensina a ter essa intimidade, Deus, em nome de Jesus, que olhem para nós, ó Pai, que olhem para mim, Senhor, e desejem a Tua presença, porque a Tua presença é verdade na minha vida e na vida dos meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos leva para um outro nível contigo, Senhor. Nos leva a um outro patamar contigo, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, passeia aqui no nosso meio, Senhor. Toca nos corações, ó Deus. Toca nos corações, ó Pai. Que haja desejo pela Tua presença. Que quando cantamos aqui, Senhor, que Te amamos, que somos apaixonados por Ti. Que seja verdade, Deus. Porque, Jesus, quem é apaixonado quer estar junto. Quem ama quer estar junto, Pai. Não quer ficar separado. Então, Deus, que o Senhor derrame esse amor no nosso coração. E que nós venhamos a desejar cada dia mais pela Tua presença conosco. Senhor, que as pessoas entrem na nossa casa e sintam que o Senhor está ali. Que quando sentarem à mesa conosco, que sintam a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, tira toda a confusão das casas. Senhor, que não haja espaço para gritaria, que não haja espaço para contenda, que não haja espaço para divisão, que não haja espaço, Senhor, mas que haja espaço para a Tua presença, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos e nos entregamos a Ti, Senhor. Que o Senhor se alegre com a nossa vida, Pai. Que
Que o Senhor se alegre com a nossa vida. Que o Senhor afofe a terra do nosso coração, Pai. Para todos os dias, quando nos encontramos contigo, a semente lançada frutifique, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, ficar quietos na Tua presença, para ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e te agradecemos, Pai. Amém, Jesus. Antes de cantar.